Muito bem, nós estamos aqui para concluir a nossa lição na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre o avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. E na lição de hoje, lição de número 13, nós vamos falar: aviva, ó Senhor, a tua obra, que é exatamente a 13ª lição, encerrando essa revista, uma revista muito boa sobre o avivamento. A Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo, porque você estuda nela e está sempre aprendendo. Agora que nós estamos gravando as lições desse primeiro trimestre no canal do YouTube, você sempre pode voltar e assistir novamente as lições. Vamos então, lição de número 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Texto áureo. Abacuque, capítulo 3, verso 2, diz assim: ouvi, ó Senhor, a tua palavra. Como é importante nós termos ouvido para ouvir a palavra de Deus. Ouvi a tua palavra e temi. Olha só, a palavra de Deus causou um temor santo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que verso tremendo, que nos mostra que ao ouvir a palavra de Deus, tem que vir um temor santo em nós. E no meio dos anos, que o Senhor notifica a sua obra. E que quando vier a ira, Deus se lembre da misericórdia. A verdade prática é a vontade de Deus avivar a sua obra no meio dos anos, nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então Deus está tão interessado em avivamento, mais até do que nós mesmos. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, e depois versículo 16 a 19. O livro do profeta Abacuque é um livro pequeno, só tem 3 capítulos e 56 versos. E no capítulo 3, nós vamos encontrar a oração de Abacuque. Começa assim, Abacuque capítulo 3, verso 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, uma oração em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Agora o verso 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E agora o verso 17, bem conhecido. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Muito bem, nessa oração de Abacuque, onde termina com essa frase tão conhecida: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas.
nós notamos que numa escassez tremenda, numa fome tremenda, todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria não está nas coisas materiais, a alegria está no Senhor, e esse é o verdadeiro avivamento. Não existe prosperidade aqui, pelo contrário, existe escassez. A figueira não floresceu, o fruto da vide não tem, na oliveira não há mais oliva, o produto da oliveira minta, os campos não estão produzindo mantimentos, as ovelhas da malhada foram arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia a minha alegria está no Senhor, a minha confiança está em Jeová. De Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como as servas, e me fará andar nas alturas. Então a palavra-chave aqui, desse introdução da nossa lição, é aviva. Avivar também significa alegrar-se no Senhor. Vamos para a introdução. Estamos encerrando esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento, aqui ele é claro, não é? Esse clamor para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão preeminente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. É o Senhor que edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não significa que as portas do inferno não vão lutar, vão, mas não vão prevalecer. E aqui nessa oração de Abacuque, nós vamos encontrar um clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora de Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clama a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos. Vamos ler Abacuque, capítulo 1, verso 2 e 4. Olha só. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até parece alguns de nós hoje que clamamos, e que tornamos a clamar, e parece que Deus não nos escuta. Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então, olha só, havia vexação, havia violência, havia iniquidade, havia o litígio. Tudo isso Abacuque via. E por essa causa a lei se afrouxa, havia corrupção na lei. A sentença nunca sai. Tá vendo? Havia o desvio do julgamento, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Tudo isso Abacuque clamou, e era um clamor sincero. E o ponto 2 do primeiro tópico diz da aparente indiferença de Deus. Mostra aqui, ó. Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Parece que Deus estava indiferente à situação que o profeta estava vivendo. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, que Deus é um Deus longânimo,
ou seja, tardio em irar-se, ele às vezes não age com juízo imediato. Por isso que Deus também enviou a Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito. Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então Deus é longânimo, Deus dá tempo de o homem arrepender-se. Muitas vezes ele não se arrepende. Mas isso não quer dizer que Deus está indiferente. A resposta de Deus virá bem diferente da forma como o profeta esperava. Deus é o soberano. E para resolver isso, Deus então convoca os caldeus e os babilônicos para contrapor os pecados e as iniquidades de Judá. Olha só o verso 5. Deus diz assim: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Verso 6, porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha contra a largura da terra, para possuir os seus moradores. Então, note que Deus iria trazer o julgamento através dos caldeus. Vemos aqui que Deus iria agir usando uma nação ímpia, o que causou em Abacuque uma pergunta: como é que Deus usaria uma nação mais pecadora do que Judá para punir a Judá? Essa era a pergunta de Abacuque, né, que ele não entendeu como é que Deus faria isso. Verso 13, ele diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação, e não podes contemplar, pois que olha aqueles que procedem alevatamente, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Para Abacuque, não fazia qualquer sentido Deus usar uma nação pecadora como a Babilônia para punir o povo de Israel, ainda que o povo tinha errado. Mas Deus age dessa forma. Deus usa uma nação pecadora para trazer juízo sobre Israel. Então, a sinopse, tópico 1, nós vemos que o clamor por um avivamento, antes que esse avivamento chega, passa por um momento de angústia diante de Deus, que, na verdade, um Deus que não se mostra indiferente para responder, mas que responde tratando com o pecado da nação de Judá. Vamos para o ponto 2, o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus em sua oração, disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Não é? Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta que Deus deu
quando ele perguntou que era objeto de sua oração. Deus falou a Abacuque e Abacuque o ouviu atentamente. Muitas vezes é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Então veio o temor de Deus, a palavra que Deus pronunciou. Então é preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento se não houver um temor santo de Deus e da sua palavra. O temor do Senhor, de acordo com a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar que o temor a Deus nada tem a ver também com medo ou pavor de Deus, ou terror. A expressão temor de Deus remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentido de profundo respeito diante do Criador. Logo, é ter um estilo de vida que venha reverenciar ao Senhor, que é o princípio da sabedoria para o crente. Temer e obedecer a Deus. Vamos para o ponto 3, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Segundo, pediu que Deus notificasse a sua obra no meio dos anos. E terceiro, pediu que Deus, na ira, se lembrasse da misericórdia. Finalmente, o profeta vai demonstrar um sentimento de muita esperança e fé e otimismo quando ele termina com essa expressão tão linda no verso 17, que nós já lemos: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo em meio à escassez, Deus continua sendo o motivo da nossa alegria. Deus continua sendo o Salvador, o Deus da minha salvação. Então a sinopse, tópico 2 dessa lição diz: o avivamento pela palavra de Deus vai produzir temor ao Senhor. E aqui significa reverência ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por um avivamento. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Avivamento. Questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus, além de clamar pelo avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
consumido. O ponto 2 do avivamento diz que Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que quando fez o censo do povo e repreendido pelo profeta, Davi preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. 1 Crônicas 21:13, disse Davi: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Os homens não têm misericórdia. Deus sim tem misericórdia. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus também teve o profeta Jeremias, quando declarou no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Graças a Deus pela misericórdia de Deus. É a causa de nós não sermos consumidos. Vamos ao terceiro ponto: clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica, tomando todo o ponto do mundo. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor, as pessoas pecam abertamente. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas até está institucionalizada com apoio legal. Hoje o pecado estão legalizando ele. Há poucos anos, governos que eram considerados altamente autoritários incluíam em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento entre homem com homem, seria o casamento gay, a ideologia de gênero. Mas hoje, nós notamos que isso está liberando. Naquela época, uns anos atrás, a igreja, se dizendo cristã, ela reprovava essas abominações, e ao passo que o governo atendia. Hoje, as igrejas, mesmo reprovando, essas práticas são aprovadas legalmente. Há outros que usam a igreja inclusiva, que aceitam a depravação moral como norma e realidade, posta alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te de misericórdia. Abacuque 3, verso 2. Sinopse, tópico 3. O avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual do cristão. Todos nós precisamos, tempos em tempos, termos esse avivamento, senão vamos acabar passando pelo processo de uma morte lenta espiritualmente. Vamos para a conclusão da nossa lição sobre o avivamento. Assim como Abacuque orou a Deus clamando por um avivamento, a sua obra, devemos também hoje clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo e até mesmo dentro da igreja está semelhante aos dias de Abacuque, até mesmo pior que nos tempos do profeta, podemos dizer. Devemos sempre clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé
em muitas igrejas, pelas igrejas que estão aprovando essas abominações contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus. Então, como Abacuque, devemos clamar solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Que nós possamos sempre buscar um avivamento em tempos de iniquidade, em tempos de depravação moral, espiritual, que nós possamos clamar por um avivamento e pela misericórdia de Deus no meio dos anos. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição, que falou sobre avivamento durante esse trimestre, e vamos às perguntas e às respostas dessa forma, concluindo a lição. Pergunta número 1. O que mais angustiava o profeta Abacuque? Bom, de acordo com a lição, o que mais angustiava era o fato de perceber que Deus ainda não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Por isso que Abacuque dizia: clamo e não a resposta, não é? Logo no capítulo 1 nós falamos sobre isso. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Parece que Deus estava quieto ou esperando. Segundo, qual foi a resposta de Deus a Abacuque quando ele fez esse clamor? Bom, a resposta de Deus veio em forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, Deus, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônicos, para contrapor aos pecados e às iniquidades de Judá, o que causou, claro, admiração em Abacuque. Terceiro, o que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Resposta: ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Isso deve causar em nós também o mesmo temor, temor santo, reverente a Deus. Quarta pergunta. Segundo a lição, que a expressão temor do Senhor remete. Bom, nós explicamos que temor do Senhor não quer dizer ter medo de Deus, mas sim, o temor do Senhor tem a ver com a reverência a Deus em todas as áreas da vida. Em outras palavras, é um sentimento de profundo respeito diante do Criador e soberano de toda a terra. Quinto, qual oração devemos fazer nesta geração? Bom, a oração que nós devemos fazer nessa geração deve ser a mesma do profeta Abacuque, não é? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, verso 2, que nós possamos lembrar dessa oração tremenda de Abacuque e pedir que Deus também tenha misericórdia do seu povo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem, com isso nós concluímos essa revista da Escola Dominical. Foram 13 lições falando de avivamento, e eu desafio você de vez em quando voltar e reassistir às aulas para gravar mais e aprender mais. Como nós concluímos esse trimestre, agora a próxima aula nós iremos para o segundo trimestre de 2023, cujo tema é relacionamentos em família, não é? Que nós possamos provar de um avivamento na família e que o nosso relacionamento conjugal, entre esposo e esposa, entre filhos, seja um relacionamento saudável, onde o Senhor esteja abençoando a família. Não perca, próxima aula, próximo trimestre, nós sempre estamos 2 semanas atrasadas, devido às lições que demoram para chegar, mas nós estaremos estudando relacionamentos
em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Continue acompanhando as aulas da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e que o Senhor avive a sua obra no meio dos anos. Amém.